Mãe, você sabia que a inteligência emocional do seu filho tem muito mais a ver com a forma que você trata ele do que com qualquer outra coisa? Olá, eu sou a doutora Cíntia Casotti, sou terapeuta integrativa especialista em pediatria e estou aqui para falar hoje sobre inteligência emocional na criação e educação dos nossos pequenos. Só para lembrar, quem dá like no início do vídeo aprende mais aqui, tá? Gente, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente precisa entender o que é isso. Inteligência emocional é saber lidar com as emoções, ou seja, como você reage quando você sente medo, alegria, frustração, angústia, raiva, todas essas coisas que fazem parte do ser humano, seja ele adulto ou criança. Qual é a grande diferença? É que a forma com que você, mamãe, ou qualquer outra pessoa que está em volta da sua criança lida com essas emoções vai influenciar diretamente na forma com que o seu filho responde também a essas emoções. Isso porque as nossas crianças são espelhos daquilo que a gente faz. Então, por isso, é muito importante que nós saibamos com quem o nosso filho fica, como que é a escola que ele frequenta, como que você, papai, reage quando você chega do seu trabalho e você tá frustrado, como que a avó do seu filho, se ele fica com a avó, reage a alguma birra que ele possa fazer. Então, tudo isso vai fazer com que o seu filho crie uma inteligência emocional, ou seja, como ele lida com as emoções. Por exemplo, se a sua criança vê que você, mamãe, quando fica com raiva, tá com o chinelo, grita, esperneia, e eu não estou aqui dizendo que nós nunca vamos fazer isso, ok? Mas se todas as vezes você faz isso, o seu filho, quando ficar com raiva, vai fazer o quê? A mesma coisa. Se você tem uma rede de apoio e essa rede de apoio, quando fica frustrado, taca alguma coisa no chão, sai sapateando, não se pergunte o porquê que o seu filho fez isso quando, por exemplo, ele não conseguiu montar um brinquedo. Mas, Cíntia, então como que eu vou fazer para o meu filho lidar com uma emoção? Ensinando a ele sobre aquela emoção. Como que você ensina a criança a lidar com aquela emoção? Ensinando a você a lidar com a emoção. Por exemplo, quando você sentir raiva, tenta não demonstrar isso para aquela criança no sentido de ação. Nossa, nós não vamos sentir? Claro que nós vamos sentir, mas a gente não pode fazer com que a gente tenha atitudes que vão fazer o nosso filho ter aquela atitude também. Uma outra coisa que eu quero muito falar para vocês sobre inteligência emocional: não coloquem crenças limitantes no filho de vocês. Crença limitante, gente, é um termo utilizado para explicar, exemplificar palavras que a gente fala na vida de crianças e de adultos que podem gerar limitações, porque eles vão acreditar. Se coloque no lugar da criança escutando que ela não pode fazer determinada coisa, que ela não sabe fazer determinada coisa. A criança vai acreditar que ela não sabe, que ela não pode. Por exemplo, muitas pessoas falam pra mim que o Samuel, meu filho, ele é muito autônomo, ou seja, ele resolve muitas coisas sozinho. Isso porque todas as vezes que o Samuel tentou fazer algo, ainda que aquilo representasse um perigo controlado, ou seja, que eu estivesse por perto ou o pai estivesse por perto, a gente deixava. E ele foi criando conexões na cabeça dele para resolver situações sem que eu precisasse intervir. Se todas as vezes que ele tentasse, por exemplo, subir num banquinho para acender a luz, eu falasse para ele: você vai cair, você não pode, não faz, eu ia estar fazendo o que com ele? Limitando, porque ele ia acreditar que ele não pode acender a luz. Mas se eu deixo aquela criança evoluir do jeito dela, colocar pra fora aquilo que ela tá tentando fazer, eu posso me surpreender e eu te garanto que você vai se surpreender com a sua criança. Outro dia eu fiz um stories no meu Instagram e muitas mães vieram falar comigo. O stories falava sobre o poder da fala da mãe e do pai sobre a vida da criança. E eu quero declarar sobre a sua vida que você tem o poder de abençoar a vida do seu filho. Portanto, tome cuidado com aquilo que ele escuta vindo de você, mãe e pai. Porque vocês são as principais referências daquela criança. Portanto, se eu tenho um filho e toda hora que o meu filho tem uma ação, eu falo: nossa, que menino pirracento! Nossa, que menino bruto! Eu estou dizendo pra ele: seja pirracento, seja bruto. Por quê? Porque eu sou o espelho dele. É em mim que ele acredita. É sobre aquilo que eu falo com ele. Uma criança não sabe se o que eu estou falando pra ela é algo bom ou se o que eu tô falando pra ela é algo ruim.
Ela sabe que o que eu tô falando pra ela veio da minha boca e eu sou a mãe dela. Ou seja, eu sou a referência. A maior referência da vida de uma criança até os seus 7 anos são os seus cuidadores. Então, você, pai e mãe, tome cuidado, por exemplo, para pessoas que falam pro seu filho: nossa, que menino pirraceiro. Nossa, que menino chorão. Nossa, que menino birrento. Porque assim vocês não vão conseguir ter uma criança calma, tranquila. Vocês estão dizendo pra eles o que eles têm que ser. Cíntia, mas então você tá dizendo que a gente nunca vai poder falar isso? Não, gente, eu sei que em 95% dos casos a gente não fala isso na maldade. Isso é um exercício diário. O que eu tô falando pra vocês é que a gente precisa nos policiar. Ou seja, quando eu, Cíntia, fico frustrada porque o Samuel, meu filho, não fez determinada coisa que eu gostaria que ele fizesse, eu, Cíntia, preciso simplesmente tentar lidar com a minha emoção. Porque a gente não pode jogar pra criança aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que durante uma fase da vida da criança de aproximadamente 2 anos até aproximadamente 4 anos, nós temos a fase que a gente chama de Terrible Two. E embora eu deteste esse nome, nós vamos ter aqui um vídeo somente sobre Terrible Two. E se ele já tiver saído, quando esse vídeo aqui estiver no ar, é só você clicar no card que tiver aqui e assistir ele. Durante o Terrible Two, a criança faz várias coisas para desafiar o adulto. E é nessa hora que muitas vezes a gente perde a mão do controle da inteligência emocional. Então eu tô te convidando a estudar o cérebro da sua criança. Tente entender o porquê que ele tá chorando. Tente entender por que ele tá fazendo birra. E eu já deixo aqui muito claro, quem faz birra é o adulto. Você vai ver isso lá naquele vídeo do Terrible Two. Você é responsável por entender das emoções. É você o inteligente emocional da história. É você quem tem o controle na mão. E é você quem precisa passar essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade para o seu filho. Como fazer isso? Não botando crença limitante no seu filho. Quer um exemplo de crença limitante? Seu filho está tentando calçar um sapato e você está atrasada para o trabalho. Você não vai virar pro seu filho e falar: você não sabe, deixa que a mamãe coloca. Não, você pode falar para ele: filho, a mamãe pode te ajudar? Faz muita diferença a forma que você fala com ele. Se é algo que apresenta risco para o seu filho, por exemplo, ele quer botar o prato dele de comida perto de uma panela quente. O que você pode fazer? Filho, segura o prato que a mamãe vai colocar. Mas não fale pro seu filho: você não pode, você não sabe, você não vai. Isso tudo são crenças limitantes, que à medida que o tempo vai passando, vão crescendo e crescendo e crescendo e se tornando outras limitações e outras frustrações e até mesmo mexendo com a autoestima da criança que virá a ser um adulto. Esse é só o primeiro vídeo sobre inteligência emocional e educação positiva que eu quero trazer para esse canal, mas virão muitos outros vídeos. E vocês sabem, quanto mais like vocês derem, enviarem para as meninas, para as amigas de vocês, mais o YouTube entende que esse vídeo é muito importante. E nós, como mães, sabemos o quanto é importante a gente ter um filho que consegue compreender as emoções, que não sai por aí fazendo birra, batendo a porta como um adolescente pode fazer se você não tratar dele agora. Então, gente, fica ligado nesse canal que vem muita coisa aqui e vamos juntas até o próximo vídeo. Beijinho!